Bom dia a todos, bom dia, internautas. Quero comunicar a vocês que a partir da semana que vem estaremos na Semana Espírita e esperamos contar com a presença de todos. Hoje o nosso estudo é um estudo que não podemos fazer muito comentário, mas o que eu achei mais interessante, que foi um texto psicografado por Chico Xavier, que acontecia há décadas. Já foi psicografado há décadas e até o momento atual acontece. O texto é o Drama de André. Vamos ver qual é o drama dele. Falava-se entre nós dos problemas da educação. Falava-se não, mas nós sabemos que até o momento fala-se sobre o problema de educação, com liberdade restrita. Ai, como falamos! Hoje nós sabemos que as crianças têm total liberdade de agir, de fazer o que elas acham conveniente, principalmente os adolescentes. Quando um dedicado servo do Evangelho observou com justiça. Que bom que alguém observa com a justiça. Que bom. Crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe dos imensos desastres humanos. Olha, nós sabemos que crianças sem disciplina e jovens também têm procedimentos que não condiz, principalmente com a geração a qual eu passei. Aquela geração, bastava minha mãe olhar para mim, não precisava falar nada, eu obedecia. E nós sabemos, por causa da falta de disciplina, e nós sabemos no nosso dia a dia que isso não funciona. Hoje nós sabemos, a mídia diz praticamente quase todos os dias, desavença entre aluno e professor, desavença entre pai e filho. Não há, nós vivenciamos muitos lares sem disciplina, porque a base da criança, a base do homem, do ser humano, começa em casa. E nós presenciamos muitos lares sem muita disciplina. Deixa o menino, deixa a menina. E aí a criança vai fazendo o que quer e vai crescendo sem limite, para nenhuma atitude da criança. A civilização-estado pode apresentar os seus prejuízos, visto serem organizações perfectíveis na mão de homens imperfeitos. De fato, todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas aqui ele cita que o Estado está na nossa mão, nas nossas imperfeições. Contudo, sem a sua influência, reverteria a animalidade anterior. Mesmo com nossas imperfeições, se nós deixássemos acontecer tudo que a criança ou que o adulto quisesse, ela voltaria à animalidade anterior. Também. Assim ocorre quanto ao lar e à educação doméstica. Olha o que eu acabei de falar, que a educação começa no lar. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retirarmos o aparelhamento, tudo voltará às tribos sanguinárias do tempos primitivos. Então, nós sabemos que nós temos os nossos tempos primitivos porque nós acreditamos na reencarnação. Mas se tirarmos todos esses aparelhamentos, se esquecermos todos esses fatos que viemos aprendendo nas nossas reencarnações, na nossa caminhada atual terrena, nós vamos voltar aos tempos primitivos. Vamos viver como um macaco, vamos viver como um animal,
sem nenhuma forma de pensar. Todavia, há quem coloque esse problema em plano secundário, retrucou um amigo. A educação com os instintos emancipados tem os seus adeptos fervorosos, mesmo no círculo do espiritismo. Quer dizer, a educação é instinto. Nós já temos um instinto emancipado, porque quando a gente está na fase animalesca, é instinto apenas. Mas hoje nós já temos um aprendizado maior. E temos os adeptos fervorosos, principalmente no círculo do espiritismo. Menos na fera do espiritismo cristão, atalhou o mentor respeitável. Nas atividades meramente fenomênicas, sem qualquer propósito religioso, encontra-se companheiros obcecados por essa ilusão. Empolgados pela luz e pela liberdade da doutrina consoladora, sem aderirem aos sentimentos de Jesus. Costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhes sitiam a vida. Nós sabemos que nós, mesmo dizendo, eu sou espírita, mas a gente valoriza, tem momentos, a maior parte dos momentos, nós valorizamos mais os bens materiais. E nos embriagamos nisso. Queremos ter um carro novo, queremos ter uma casa nova, e não percebemos o perigo que sitia a nossa vida. Quer falar alguma coisa? Não. Desinteressa-se da educação dos filhos. Também acontece entre nós espíritas. Mas temo com grave dano para o futuro do grupo familiar. Se ele se desinteressa em educar o filho, em disciplinar o filho, aí nós sabemos que o dano vai ser grande, extenso. No entanto, bastariam ligeiras considerações para o reconhecimento do erro clamoroso. Por que confiaria Deus determinados filhos a essas ou aquelas organizações paternas, se não fosse necessário semelhante cooperação no mecanismo da iluminação ou dos resgates? Nós sabemos que não é por um acaso que o filho vem através de nós, porque nós temos que disciplinar, nós temos que ensinar aos filhos para que ele tenha uma melhor conduta, uma boa criação, uma grande disciplina. O Eterno proporciona o doce licor do esquecimento. Nós sabemos que quando reencarnamos, esquecemos de vidas passadas e esquecemos mesmo. Então, doce licor do esquecimento às almas culpadas e oprimidas, e mandou que se criasse ao período da infância e da juventude na terra, a fim de que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência retilínea do porfírio. Para que serviriam de outros modos os pais humanos que abdicassem da posição de sentinelas, entregando os filhos às tendências inferiores de ontem? Não seria condenar um instituto doméstico a um reduto de prazer vicioso? Aí, esse questionamento é interessante. Se nós deixássemos nossos filhos fazer o que quiserem, ou até nós fizéssemos como exemplo para eles, então seria condenar o instituto. Para que ter um lar? Para que serviria ter um lar? Há um reduto de prazer vicioso. Vou fazer e pronto, e não tenho ninguém para poder me disciplinar, vou conduzir a minha vida do jeito que eu quero. Seria esse o comportamento. E iríamos condenar esse prazer, iríamos ter esse prazer vicioso.
tais interrogações ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto. Quando nosso amigo tecia comentários tão fascinantes, observando as nossas disposições mais íntimas, o generoso instrutor continua. Aludindo à cegueira de algum de nossos irmãos do mundo, tem um caso doloroso em minhas relações pessoais. Nós devemos prestar bem atenção a esse caso. É um caso que nós temos que tirar nossas próprias conclusões, para que sirva de exemplo para todos nós. Eu disse ontem a meu filho que esse texto deve ser lido por aqueles que atualmente ou recentemente são pais. Vamos continuar. A pequena assembleia colocou-se à escuta, evidenciando justificado interesse. No fim do século passado, prosseguiu o devotado servo de Cristo, quando os ideais espiritistas se alastravam no país, em modesto vilarejo do norte, um negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos. Nesse vilarejo, ele foi praticamente o primeiro a se interessar pelos novos princípios. André fora rubro seguidor do positivismo e ainda, sob a sua influenciação, penetrou os umbrais da doutrina, intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. Bom discutidor, comentava sempre a vasta situação do mundo, tecendo referências encomiásticas à virtude, à fraternidade e à liberdade. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos, e, entretanto, apresentava em suas características a espontaneidade, a sutileza que assinala o caboclo brasileiro. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio ofereciam-lhe vantagens suficientes. 2 pequeninos enriquecia-lhe o lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse, a fim de que tivesse as necessidades espirituais atendidas, quanto ao problema religioso, André zombava, murmurando. Quer dizer, ele tinha muita teoria, mas na hora da prática religiosa, ele zombava, ele murmurava. Nada disso. Meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Quero ver distante dos preconceitos, dogmático de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram catecismo. Ele dizia, que tudo que se pregava através da religião só cheirava catecismo. Acaso ignoras que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos? Quer dizer, para ele, os ensinamentos espirituais ou religiosos eram mais dogmas e que já tinha caducado. Sim, explicava a companheira sem irritação. Compreendo teus escrúpulos no sentido de preservar os meninos da exploração e do abuso do nome de Deus. Todavia, não podemos eliminar as necessidades justas da alma, já que não permitiremos a influência dos padres junto dos nossos filhinhos. Precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, onde aprendam conosco a cultivar o respeito e a obediência do Altíssimo. Quer dizer, ela tinha visão que a educação tinha que começar ali, no lar. André exibia um risinho vaidoso e acervava. Quer dizer, com desdém.
sem nenhum motivo de enfatizar aquele comportamento e aquela ideia da mãe. Esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas que nos torturam a infância. Ele contrapunha tudo que a mulher falava. E ele se achava o correto. Mas voltava a esposa sensatamente. Se Deus nos transformou em paz neste mundo, é para que sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando não vigiamos, André, a liberdade pode se tornar em libertinagem. Eu achei essa colocação importante, porque se tudo tem que ter limite, e vamos deixando que a liberdade conduza os nossos filhos, se torna libertinagem. E aí começa a falta de respeito dentro do nosso lar. O marido parecia impressionar-se momentaneamente com as respostas. Contudo, dava de ombros, sem maior consideração. O tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, os rapazelhos cresceram voluntariosos e rudes. Vamos ver como cresceram. Agora começa a ser narrado o comportamento dos filhos. Somente abandonaram o curso. Ai, Jesus Cristo. Abandonaram o curso primário após 15 anos. Imagine, chegaram aos 15 anos sem ter concluído e deixaram o curso primário. Em razão à ociosidade e à indisciplina. Não ia para a escola, tudo bem, eram disciplinados, faziam o que queria, tudo bem também. Empenhava-se comumente em atrito ásperos dos quais apenas se afastavam em sangue. Imagine vocês. Pensem, reflitem. Ele apenas se afastava quando tudo estava em sangue. Porque como essas crianças não se comportavam? Depois de longas súplicas maternais. Odiavam livros sérios, mas estavam sempre atentos às anedotas deprimentes. Por essa época, o genitor começou a entender as dificuldades da situação, lamentando a leviandade de outros tempos, quando descurara a educação religiosa e moral dos filhos que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Léo e Oscar, os dois rapazes, guardavam uma observação revoltante para cada conselho paternal. E olha que o pai mal disciplinava. Mesmo assim, ele guardou revolta para cada conselho que o pai dava. O nosso amigo tentou a internação dos jovens rebeldes em estabelecimento disciplinar, mas foi em vão. Procurou localizar o serviço honesto, entretanto, ambos eram admitidos por serem dispensados quase imediatamente. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras próprias. Eu fico imaginando como eram essas crianças. Como o comportamento que elas passaram a ter após a adolescência. Demais. Certa vez, quando o comerciante chegava lá, em uma noite sombria, percebeu a calorosa discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, os filhos espancavam a própria mãe. Na sua indignação, André procurou expulsá-lo, mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Eu fico extasiada com esse comportamento desses adolescentes.
Decorrido alguns meses, ainda bem mais, né? Ambos os rapazes foram apanhados em flagrante furto. Quer dizer, começaram a furtar, começaram a roubar. Após a prisão vexatória, o genitor não conseguiu sofrer a revolta que lhe atormentava o coração. E, não obstante, as rogativas reiteradas da companheira baniu os filhos do ninho familiar. Mesmo a esposa, pedindo que não tirasse ele do lar, que tivesse paciência, mesmo assim o pai agiu de forma que o colocou fora do lar. Mas vamos ver, será que aí resolveu? Vamos continuar o texto. A alma esfacelada por desilusões tão amargas providenciou a mudança de um estado para outro. O pai, a essa altura, estava tão envergonhado com a atitude dos filhos que saiu de um estado para outro. Vendeu a pequena propriedade comercial, as terras, o rebanho e partiu. Entretanto, os cônjuges, apesar da união afetiva e afinidades profundas, embora a modificação da paisagem, nunca mais avistaram a tranquilidade primitiva. Ensaiavam o regresso à aventura de todos os tempos, mas, debalde, a lembrança dos filhos ingratos apresentava-se com as imposições da velhice, multiplicando, porém, as preocupações da saudade. Porque nós sabemos que, principalmente nós pais, nós nunca esquecemos nossos filhos. Ele mesmo tendo vendido tudo, saído daquele estado, da sua moradia, seu habitat, mesmo assim, ele não esqueceu os filhos. Continuou tendo saudade e preocupado. O que é que meu filho está fazendo? Será que a conduta do meu filho melhorou? Será que meu filho agora anda pelo caminho do bem? Mas, uma noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, ouvindo forte chunido no corredor. Tomando da arma de fogo, levantou-se cautelosamente. Encaminhou-se ao cofre de madeira localizado em aposento contíguo, notando arrombado. Se ele estava dormindo, acordou, pegou a arma e lá chegando, tinha arrombado o cofre. Era um ladrão visitante, imprevisto. Com uma sombra no seio das sombras, André acompanha os passos do malfeitor e, antes que pudesse escapar, prostou com um tiro, quase a queima-roupa. Ergue-se a esposa assustada, acende a luz e, quando o comerciante, muito trêmulo, aproxima a lanterna do rosto da vítima, que se esvazia em sangue, cruzam ambos o olhar. O pai olha para a mãe. Quando cruzam o olhar, vem na mente quem era aquele corpo que estava ali. Meu pai, grita em tom rouco o malfeitor Morinho. Meu filho, exclamam a um só tempo marido e mulher, entre lágrimas e desesperação. Era Oscar que, ignorando o novo sítio de habitação paterna, atacara a residência dos seus velhos hábitos de pilhagem. Ele não imaginava que os pais estavam morando naquele local. O narrador fez uma pausa mais longa, reconhecendo o efeito de suas palavras no ânimo geral e continuou. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. Nós podemos imaginar. Aliás, eu creio que nós não chegamos a tanto imaginar que um filho nosso está ali no chão, baleado pelo pai. O casal não teve coragem de revelar à polícia a verdadeira condição da vítima. Mesmo assim, eles omitiram que o filho já tinha costume, já tinha hábito
de andar na pilantragem. Entregando-se André à ação judicial, quase imbecilizado na sua dor. Sua causa, porém, era simpática. A energia que dera testemunho livrara o vilarejo de um bandido comum. Quer dizer, todo o vilarejo sabia que a partir daquela data ele não iria mais assaltar, roubar, nem fazer nem ter nenhuma atitude danosa para a comunidade. Enquanto o povo aplaudia, o negociante chorava, angustiado. E antes de regressar do cárcere, acontecia o que era de se esperar. A pobre mãe ralada pelo infortúnio extremo, entregou a alma a Deus, assistida pelas dedicações da vizinhança. Que tristeza para essa mãe. O nosso amigo estava agora sem ninguém. Quanto maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, mas lastimava a própria dor. Por fim, saiu da cadeia pública, ovacionado pela simpatia popular como herói. André, no entanto, permanecia inerte, derrotado. Vendeu quanto possuía, a fim de pagar as custas da justiça, que o absolvira, e tornou a partir sem destino. Imagine emocionalmente como não ficou esse pai. Velho, cansado, sozinho. Não sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, dias de fome, roupa em frangalhos, e lá se ia, de aldeia em aldeia, vivendo da caridade comum. Parecia idiota, incapaz de qualquer reação. O tempo encobriu-se de completar afeições de mendigo. Larga bolsa de couro à cintura, rosto teiçudo, grosseiro, cajado para os caminhos ásperos, prosseguia sem pausada certa, recorrendo à generosidade popular. Ele se tornou mendigo. Ele foi para a rua ser pedido. Tanto é que ele recorria à generosidade popular. Os anos rolavam para o seu coração, em amargoso silêncio, quando num crepúsculo de borrasca forte, um mísero velhinho se aproximou de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem, tentando o abrigo na localidade mais próxima. Ele vai à beira do rio e tenta ir ao outro lado, mas para. E ao outro lado ele teria que pegar uma embarcação para chegar ao lado, do outro lado do rio. E aí onde surge um homem corpulento, de traços rudes, convidam com um gesto mudo a tomar a canoa frágil. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa onde André recolhe os vintenas da piedade pública. Enquanto isso, o desventurado ancião pousa os olhos nevoados pela velhice no seu benfeitor que remava em silêncio. Ele achava que o rapaz que remava era um benfeitor dele. Mas vamos continuar. Se Léo não existisse, deveria parecer-se com aquele homem, olvidando todas as preocupações para recordar o filho. O desventurado não percebe os movimentos sutis do barqueiro à noite. Distante da margem, o remador lança o último olhar aos matagais vizinhos, amortalhados na sombra do crepúsculo, e sentindo-se sem testemunhas, avança para o mendigo miserável, arrebata-lhe a bolsa e atira-lhe o corpo na corrente tranquila, murmurando com ironia. As águas não falam. Vamos, velho mundo,
Uma bolsa não te pode salvar a vida. André compreendeu, afinal, aquela voz era do filho. Desapareceu. Não hesitou. O sentimento de paternidade não o havia enganado. Léo, Léo, meu filho, gritou angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar, com estranha sensação de sofrimento e pavor, mergulhando o velhinho para cima. Como veio, concluiu o narrador emocionado. André foi indiferente à educação moral dos filhos, esquecendo-se de efetuar a semeadura da infância, a fim de construir-lhes o caráter na juventude. A experiência resultou em frutos bem amargos. Depois de eliminar involuntariamente um deles, acabou assassinado pelo outro. Compreender agora o que significa educação com liberdade restrita? A reduzida assembleia permanecia penosa, comoção, e ninguém ousou lhe responder. Minhas amigas, esse texto é para pararmos e refletirmos, inclusive para contarmos para os nossos filhos, porque eles estão agora, ou nossos netos, eles agora estão começando a constituir uma família. Portanto, ensinemos a ele, relembremos a importância da disciplina na educação familiar, a importância da disciplina na educação do lar. Espero que, eu tenho certeza, não só espero, como eu tenho certeza, que foi muito emocionante esse texto. E que tenha feito todos nós possamos fazer uma boa reflexão sobre esse relato. Minha gratidão a todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Um bom dia.